efeitos adversos no sistema de notificação desses eventos. Então, acaba que esses são alertas que precisam ser investigados. Através dessas pontuações, dessas notificações, é que a Anvisa e os órgãos reguladores vão passar a investigar esses efeitos colaterais para ver se eles realmente têm alguma relação com os quadros das medicações em específico. Tem gente que está usando a caneta, teve um efeito adverso que pode não ter sido nem da caneta, né? Cada um, e tem todo um contexto que precisa ser avaliado, né? E aí pode estar e precisa de pesquisa, né? Ter um canal para denúncia é segurança para os pacientes, a gente sabe disso, né? Mas esses medicamentos, o Ozempic, o Mounjaro, eles foram inicialmente criados não para emagrecimento, né? Nós estamos vendo cada dia mais os medicamentos sendo, assim, utilizados, tendo descobertas, as pesquisas trazendo descobertas sobre a utilização para outros fins, né? E a gente vê vários medicamentos sem ser as canetas emagrecedoras. Mas o Ozempic e o Mounjaro, eles foram criados não para isso, né? Isso mesmo. O Ozempic, né, que foi o grande boom antes do que nós estamos hoje com relação ao Mounjaro, ele veio para o tratamento do diabetes. Posteriormente, nós tivemos o lançamento do Wegovy. O nome não pegou muito, mas é o que a gente usa hoje para o tratamento da obesidade, e o Ozempic continuou na questão do diabetes, mas é basicamente a mesma medicação. Hoje nós temos o Mounjaro, que é a tirzepatida, e nós temos usos além do tratamento da obesidade. Hoje o Mounjaro ele é indicado para o tratamento da apneia obstrutiva do sono, da obesidade, e a ciência ela vai avançando, novas pesquisas vão surgindo, e a ciência é isso. Através dessa monitorização contínua, como você muito bem pontuou, essa é uma das formas da gente monitorizar como é que a medicação ela vem se portando perante a sociedade, porque existem as fases de pesquisa, fase 1, fase 2, fase 3, até chegar à comercialização. Mas mesmo chegando à comercialização, não indica que não haverá mudanças ao longo do tempo. E é justamente ferramentas como essa de monitorização, seja pelos profissionais de saúde, seja pelo público consumidor, que a gente consegue entender melhor como é que há um funcionamento dessas medicações. Então, esse rastreamento, essa continuidade com relação ao segmento do uso dessas medicações é o que faz a diferença, tanto na qualidade quanto na segurança do uso desses medicamentos. Como que o medicamento age no organismo? Como que essas canetas elas agem no organismo? Essas canetas elas atuam basicamente em 2 receptores. Inicialmente o Ozempic atuava em apenas um, que era o GLP-1, e o Mounjaro ele vem atuando em 2 receptores, que é o GLP-1 e o GIP. Esses nomes difíceis, o que é que significa isso? Significa que a gente tem uma inibição do apetite, ela mais efetiva no Mounjaro do que no Ozempic. Por isso que os resultados eles são diferentes, eles apresentam diferenças consideráveis de uma medicação para outra, mas isso não tira o efeito e a importância das medicações que vieram anteriormente, até porque cada paciente é único, cada situação é individualizada e precisa se ver qual medicamento, qual tratamento se adapta melhor à situação daquele paciente. E isso é feito através do acompanhamento médico, a necessidade de você ser avaliado, individualizado com relação ao seu problema de saúde e às suas necessidades. Então, isso tudo é avaliado através da consulta, da procura ao profissional que está te acompanhando, principalmente nessa situação dessa banalização com relação às medicações que a gente tem no mercado, adquirir através de paralelo, pessoas que vendem, eu costumo dizer que compra-se nas redes sociais e 2-3 horas a medicação já está na sua casa, mas você não sabe a procedência dessa medicação, de onde ela veio, como ela foi produzida, e isso sim pode colocar em risco a sua vida. Nós temos casos, por exemplo, se você trocar uma medicação e colocar a insulina no frasco ampola da medicação do Mounjaro, os efeitos inicialmente serão parecidos, você diminuirá o apetite, aquela fraqueza, mas isso a curto, médio prazo pode levar a efeitos adversos gravíssimos, como por exemplo a morte, porque a insulina ela foi feita para pacientes diabéticos que precisam baixar essa glicose. Então, a partir do momento que você
que não tem o problema da diabetes e toma uma medicação como a insulina, sua glicose, o açúcar no sangue pode baixar ao ponto de você até chegar a um efeito trágico como a morte, por exemplo. Quer dizer que o monjaro pode estar levando a culpa e esse consumo desenfreado está gerando também, como eu digo assim, o golpe ele acontece paralelo a tudo, né? A tudo. E a gente vê, sabe que caminhando perto de casa, de vez em quando eu vejo um carro com a mala aberta e um monte desse medicamento. Sério? É sério, já aconteceu 2 vezes. E a gente passa assim, né, eu fingi que eu não tô nem vendo, que eu não quero... Ediane, mas você não deveria denunciar. Peraí, mas tem como, né? Você tem que ter cuidado para não se meter em furada, né? Em problemas, né? Mas quais são os efeitos colaterais mais comuns dessas medicações? Ediane, os efeitos colaterais mais comuns são relacionados ao aparelho gastrointestinal, que seria estômago e intestino. No estômago nós teríamos náusea, aquele empachamento, e no aparelho intestinal seriam casos de diarreia ou constipação, que é quando o intestino ele fica mais lento, aquele intestino preso. Mas voltando a essa questão dos efeitos adversos, as medicações, nenhuma medicação é isenta de efeitos adversos e de riscos, e é justamente esse tipo de notificação que leva a gente a ter continuidade do que precisa ser feito ou não. Afinal, a gente tem um ditado na medicina que na medicina nem sempre, nem nunca. Então, a gente da ciência sempre tem que estar com o pé atrás, investigando e vendo se esse é o melhor caminho a ser seguido. Mas esses efeitos colaterais, eles acabam se confundindo, principalmente com essas medicações paralelas. Eu não tenho como trazer aqui sinais que você poderia perceber em caso de uso de medicações paralelas, porque a gente não sabe o que tem nessas medicações muitas vezes. Eu levantei uma suposição com relação à troca da insulina em alguns casos, porque já foram casos relatados relacionados a isso, mas pode haver uma infinidade de medicamentos que podem ser substituídos, inclusive até mesmo a não colocação de medicação e aquela questão que você compra ali atuar apenas como um placebo. Nós temos também outros fatores associados, como a questão da higienização, da ausência de uma vigilância sanitária com relação à produção desses medicamentos, porque você imagine, medicações como o Mounjaro, ela precisa de pesquisas e de uma questão rigorosa muito grande, porque é um medicamento de veiculação mundial, então precisa ter uma fiscalização para que os efeitos colaterais e os efeitos adversos sejam os menores possível. Não até por conta da questão de ser em escala industrial. Então muitas vezes nós tivemos uma situação parecida como em pessoas usuárias de esteroides e anabolizantes, utilizando essas medicações fabricadas em laboratórios de fundo de quintal. E muitas vezes as pessoas não entendem que é muito diferente você comprar um produto paralelo que você não vai usar no seu corpo do que uma medicação que você vai usar no seu corpo. Então você está colocando o maior bem que você tem, que é a sua vida. Você comprar um objeto de plástico vindo de algum item que você vai usar na sua casa é completamente diferente que uma medicação que você colocará no seu corpo. O nosso carro, o veículo de locomoção, se a gente colocar uma gasolina de baixa qualidade, ele não anda alguns quilômetros e o motor já dá problema, imagine o nosso corpo. Então muitas pessoas estão pagando para ver o que possa acontecer e arriscando. Então assim, é uma situação que precisa ser pontuada constantemente, porque a conscientização é super importante, principalmente quando se trata de beleza. O impulso ele vem e muitas vezes as pessoas acabam agindo sem pensar. Momentos como esse de educação em veículos de comunicação, como que a gente está fazendo aqui na Metropolitana, são super importantes, porque através da conscientização é que a gente para pensar e reflete. Será que o que eu estou fazendo é realmente certo? Será que isso que eu estou fazendo colocará em risco a minha saúde? Então, a partir dessa conscientização é que a gente consegue mudar comportamentos, mas esse é um efeito esperado, essa questão dessa popularização e até mesmo da falsificação era um efeito esperado em virtude dos efeitos que a medicação causa e da necessidade, da sede das pessoas pela fórmula do emagrecimento e da beleza perfeita. O acesso pode ser facilitado se esse projeto de lei de número 68 agora de 2026, que está propondo a quebra de patente, né? Se esse projeto de lei ele for aprovado,
o acesso pode melhorar ou não? Eu vejo com bons olhos a questão da quebra de patente, porque nós temos uma popularização para pessoas que realmente necessitem, mas a gente tem os dois lados da moeda. A partir do momento que há uma quebra de patente, os preços irão diminuir, mas eu vejo como uma necessidade de você regularizar melhor essas medicações. Afinal, não é como repito, nenhuma medicação é simples, mas é completamente diferente você fazer o uso de uma dipirona e você está fazendo uso de medicações como Mounjaro e Ozempic, porque são medicações injetáveis. O tempo de ação dessas medicações é maior, que é o que a gente chama de meia-vida. Então, assim, são fisiologias, questões completamente diferentes que precisam ser analisadas para que você consiga ter o melhor resultado e não prejudique a sua saúde. E aí, quando a gente fala em melhor resultado e não prejudicar a saúde, a gente fala em acompanhamento médico. Tem gente que tá tomando. Aqui na emissora mesmo tem gente tomando, viu, Oliver? Você sabia disso? E diz assim, nossa, eu tô tomando há tanto tempo, mas não tá dando resultado. Não, tem gente que não tá tendo resultado. Com certeza, porque muitas vezes fica aquela incógnita. Você está tomando a medicação original? Você está fazendo o que precisa ser feito? Porque as pessoas acreditam que é apenas comprar a medicação na farmácia e pronto, um passe de mágica você irá emagrecer. E não é assim. Existe a progressão de dose, a questão da tolerância à medicação, você avaliar os efeitos colaterais, a necessidade da dieta. Eu encontro pessoas todos os dias. As pessoas acabam reconhecendo pelo trabalho nas redes sociais que eu trabalho com emagrecimento e acabam me perguntando, doutor, eu estou tomando a medicação por conta própria, algumas dizem já perdi alguns quilos, mas eu me sinto muito cansado, muito exausto. Eu não posso dizer o que realmente está acontecendo porque precisa de uma avaliação individual, mas no final das contas é a falta do acompanhamento profissional. Imagine aí você ter um profissional que estudou a vida inteira e continua estudando para poder lhe orientar, assim como o profissional educador físico vai orientar na parte de atividades físicas, o nutricionista. Então, o psicólogo é uma abordagem multidisciplinar que você precisa ter a ciência e atuar dessa maneira para que você não se prejudique. E cumprir, né, doutor? Porque o que acontece? Eu eliminei 19 quilos, né? Não tomei Mounjaro, gente, e não tomei nada de canetas emagrecedoras. Não sou contra, né, a utilização, preciso dizer isso, porque quando a gente diz assim, eu emagreci 19 quilos e não tomei canetas emagrecedoras, certo? Aí dá a impressão que a gente é contra. Não é contra, eu tô falando uma realidade, né? Mas a orientação que eu tive, eu não cumpri. Eu estava sendo orientada, mas eu não estava cumprindo do jeitinho que tinha que ser. Então, no final dos 19 quilos, eu eliminei ali, junto com o que eu queria eliminar, que era a gordura, eu eliminei um monte de coisa junto ali. Então, você está se sentindo cansado. Tá, não suplementou o que era necessário, né? Tô flácida. Tá, você não foi malhar. Então, assim, tem aquelas orientações. Além de necessitar de um profissional capacitado, que é muito necessário. E aí, se eu estiver errada, me corrija. Eu acho que essa orientação ela tem que vir antes para você criar o seu planejamento, né? Criar o plano, a estratégia. É uma estratégia que é feita. A caneta, ela é parte da estratégia, né? Ela não é a estratégia completa. Não, de maneira nenhuma. A caneta, ela atua, eu costumo dizer, como uma muleta no seu processo de emagrecimento. É como se você estivesse com a perna quebrada e você não conseguirá andar sozinho por um tempo, mas a muleta, ela também tem o tempo de uso. Mas a gente tem que pontuar que a obesidade ela é uma doença crônica e multifatorial. O que é que significa isso? Crônica, assim como hipertensão, diabetes, é um problema de saúde que você terá pelo resto da vida e precisa estar vigilante com relação às alterações do peso e estar acompanhado com profissionais de saúde. Ela é um problema de saúde que precisa ser avaliado constantemente, porque o aumento de peso ele acontece de maneira rápida e muitas vezes você não percebe. Como você mesmo falou, você teve
não teve a necessidade de usar medicamentos, através de mudanças de estilo de vida, você teve uma boa resposta, mas a partir do momento que você interrompe o acompanhamento, o efeito adverso ele vem, a gente tem o que a gente chama de reganho, o efeito rebote, e esse efeito rebote, ele vai objetivar você ter o maior peso que você já teve ao longo da sua vida. Então, o corpo, ele entende esse processo de emagrecimento como uma batalha, ele não quer que você perca peso, justamente por questão de sobrevivência. Então, ele diminuirá o metabolismo para poder aumentar a sua reserva energética, fará com que você tenha mais fome, objetivando sempre a você ter o maior peso que você teve na sua vida. Então, imagine aí você sair para uma guerra sozinho. As chances de você conseguir sobreviver e ter um resultado adequado, elas são baixas. Então, por isso a necessidade de você ter um acompanhamento profissional que possa te orientar, seja pelos efeitos adversos, seja pelo risco que você está colocando à sua saúde e seja pela necessidade de você ter um acompanhamento contínuo, justamente para não ter esse processo de reganho, de efeito rebote. Maravilha, doutor. Quero agradecer sua presença nessa manhã aqui na Metropolitana. A gente dá começo na semana inicial do nosso jornal aqui. E quero deixar o microfone sempre aberto, portas abertas, venha mais vezes, viu? Edjane, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, a todos da Rádio Metropolitana, sejam muito bem-vindos a Maceió, vocês tenham muito sucesso, é sempre muito bom estar falando sobre temas de saúde e bem-estar. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu tenho o meu Instagram com @doutordejairo, lá eu falo sobre vários outros temas de saúde, bem-estar, emagrecimento, e eu me coloco à disposição para continuar tendo conversas sobre esse tema aqui com vocês. Muito bom, tem muito assunto bom para tratar com o Dr. Djairo. Muito obrigada, viu, Tiago? Um abraço para você. Nós estamos aqui juntinhos aqui na Metropolitana em 97.7. A gente vai pro intervalo comercial, é rápido, viu? E a gente volta em seguida. Daqui a pouco, mais informação. Metropolitana News. Dê um start em fevereiro de RAM 0 km na RAM Nossa Terra. Rampage Diesel 4x4 a partir de 204.990. Rampage RT 4x4 com motor de 272 cavalos a partir de 239.990. E conheça tudo sobre a nova RAM Dakota com preço especial de pré-venda. RAM Nossa Terra é da terra, é da gente. Agora com novo endereço em Cruz das Almas. Desacelere, seu bem maior é a vida. Aqui é o Henrique. E aqui é o Juliano. E a gente também tá aqui ligado na Metropolitana. Múltiplos recursos pra você estudar, múltiplos caminhos pra quem quer chegar lá. Múltiplo ensino pra você aprender, múltiplo é seu colégio, só falta você. Múltiplo educação infantil, fundamental, ensino médio, múltiplo. Múltiplo vem que essa é a sua turma, esse é o seu colégio, múltiplo tabuleiro. Múltiplo. What's up? This is Lady Gaga and you're listening to Metropolitana. Yes! Prepare-se para uma explosão de sabor com o refresco em pó Maratá. Com mais de 15 sabores para você escolher, cada gole é uma aventura indescritível e refrescante. Fonte de vitamina A e C, o refresco Maratá é a combinação perfeita entre o delicioso sabor da fruta e a praticidade que você precisa. E o melhor? Ele já vem adoçado na medida certa para você. Refresco Maratá, muito mais sabor da fruta. Só a Metropolitana. Em todos os ritmos. Toca todas. Yeah! Hey, we're the Jonas Brothers. Hey, what's up? I'm Bibi Rexha. Yo, what's up? It's Coi Leray. Fala, galera. Aqui é o Israel. E aqui é o Rodolfo. Aqui você tem Pop. Metropolitana. Black Music. It's the motherfucking D.R.E. Metropolitana, a única rádio de todos os ritmos. Hamilton Batinga detona no Enem e garante medicina. Vai fazer o Enem? Vai prestar vestibular em 2026? Matérias isoladas é no Batinga Cursos. A maior isolada de física do estado, com o maior número de aprovações comprovadas e primeiro lugar em medicina na UFAL pelo Enem. Estude física com Hamilton Batinga. Redação com João Gomes. Linguagens com Larissa Bageston. Química com Rodrigo Rosa. Biologia com Tiago Xavier. Não coloque seu sonho em risco. Estude com quem aprova. Os melhores resultados do estado estão no Batinga Cursos. Hamilton Batinga, física DBS. É isolada que te mostra além do
Você já é um vencedor, mas tão importante quanto vencer é manter-se no topo. É preciso ter coragem e muito empenho para ter